Ah, tá. Bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos a essa casa. Nos acolhe com muito amor e carinho. A partir do dia 30 desse mês, estamos dando início ao bazar de inverno. A gente vem ter esse, é só se dirigir, tá? Até hoje ele está aberto, tá? Peço por gentileza que mantenham seus celulares desligados. Também estamos fazendo arrecadações de itens para a cesta básica, tanto alimentos como material de higiene. O passe coletivo e o de tratamento vai ser na sala de passe. Quando estiverem fazendo o de tratamento, eu peço por gentileza que mantenham-se em silêncio, tá? Por enquanto é só, tá? Vamos fechar os olhos, quem se sentir à vontade. Vamos mentalizar o Mestre Jesus. Agradecer a Deus e aos mentores da casa por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. E pedir a eles que nos concedam muitas bênçãos, paz, saúde, luz em nossos caminhos e discernimento para que possamos praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje será pagar o mal com o bem. O palestrante será o senhor Jaci. Por favor, senhor Jaci, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire agora e sempre, e que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. O tema proposto na manhã de hoje, como já foi dito, é pagar o mal com o bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. O capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como tema central: amai os vossos inimigos. E o que nós vamos estudar hoje vai ser o item 1 e 2, onde vai ter duas mensagens que a gente vai ler aqui. Lembrando que quando Jesus aqui esteve, ele nos disse: vós sois a luz do mundo,
vós sois o sol da terra. E lembrando, para que nós possamos ser luz, necessitamos de colocar em prática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o Evangelho de Cristo. E quando nós colocamos o Evangelho de Jesus em prática na nossa vida, à luz da doutrina espírita, nós ampliamos os horizontes dos quais nos possibilitam a nossa caminhada com mais facilidade aqui no planeta Terra onde vivemos, que ainda é um planeta que está em transformação de mundo de expiação de provas para um mundo de regeneração. Ainda precisamos de muita paciência, de muita tolerância, precisamos ainda da esperança do esperançar, né? Esperança do esperançar, essa palavra esperançar é do educador Paulo Freire, escreveu, que está no livro Pedagogia da Esperança, onde ele diz que a esperança do esperançar não é você ficar esperando, não é a esperança do esperar, é você fazer e esperar, né? Tem um ditado que é africano que ele diz assim: enquanto reza, vai fazendo. Então é mais ou menos isso, vamos fazendo e esperando. No livro de Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico, editado pelo Emmanuel, tem uma frase da Abigail, que é uma personagem do livro, que é a namorada de Saulo, que ainda não era Paulo, né? Ela disse a ele: ora, trabalha e espera. Talvez para nós a maior dificuldade é esperar, né? Estamos todos ansiosos. Então vamos lá para o nosso tema aqui de hoje, de pagar o mal com o bem. Como eu disse, ele está contido no capítulo 12, tem duas mensagens aqui, uma de Mateus e uma de Lucas. A primeira é a de Mateus. A fala de Jesus é a seguinte: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem isso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior e mais perfeita do que as dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20, 43 a 47. E aí tem uma segunda passagem de Jesus aqui narrada por Lucas, né? E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é que vos tereis? Pois os pecadores também amam os que vos amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isso também fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é que vos tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos
que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 32 a 36. Eu gostaria de esclarecer algumas falas que tem aqui. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem notícias históricas, isso está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, notícias históricas, que trazem essas pessoas, as tribos que tinham naquela época. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos, pessoas que não eram bem vistas pelo povo, pela comunidade, né? Que essa comunidade desconfiavam, os acusavam de ter enriquecimento ilícito. Não é muito diferente de hoje, né, gente? Mudou muita coisa, assim, mas mudou, mas a gente progrediu, depois a gente fala sobre isso. Quem são os fariseus, né? E aí Jesus fala aqui, né? Por que não amardes, senão os que vos amam, que recompensa a vez de ter, não fazem assim os publicanos? E aqui ele fala dos escribas e fariseus, que são semelhantes, né? O que os escribas e fariseus tinham? Ostentação das virtudes, ou seja, fazer algo às pessoas e ostentar isso, né? Falar disso, né? Ou seja, ostentação das suas virtudes. Então também aqui ele cita os fariseus e os escribas, que eram semelhantes. Então ostentavam suas virtudes, faziam e falavam aquilo que estava fazendo, ou seja, né? Faziam o bem com ostentação, não como recomenda Jesus, e fazer o bem sem ostentação, né? Então para esses que Jesus faz a comparação, para nós não fazermos ostentação das nossas virtudes, né? E também termos o nosso comportamento cotidiano sempre baseado no Evangelho de Jesus. Eu quero ler a primeira frase aqui, que é feito do comentário dessas duas passagens, que se diz: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Todos nós ainda temos o egoísmo e o orgulho, né? Uns mais, outros menos. E isso foi o que Jesus combateu a todo o instante. Amais aos nossos inimigos, né? Nós lembramos aí de uma lei da atração e da repulsão. Obviamente que Jesus não quer dizer para nós que nós temos o mesmo sentimento, que nós temos o mesmo sentimento de amor, né, de amizade, quando que nós temos com um amigo da mesma maneira que nós temos com o inimigo, né? Quando nós nos aproximamos de uma pessoa que nós a temos, ou ela tem com nós alguém que nos fez mal, que nos fez alguma coisa que não foi bom, o nosso sentimento ele é diferente. Nós ainda não estamos nessa evolução de não ter esse sentimento. Nós ainda temos ainda esse sentimento de repulsão por aquele, né, que é o nosso inimigo. Então Jesus não quis dizer que nós temos que ter o mesmo amor, né? Quando nós encontramos com um amigo ou com um inimigo. Então Jesus, que ele nos traz que nós não temos que ter o desejo de vingança, né? O desejo do ódio, lembrando que o ódio é o amor
está doente. Ódio ao amor que está doente. Então precisamos curar com amor esse ódio. Então esse desejo de vingança que muitas vezes temos, esse desejo esse rancor, esse ódio que muitas vezes carregamos por aqueles do qual são os nossos inimigos, né? E Jesus, quando nos fala nos amar os nossos inimigos, então Jesus está nos recomendando que não carregamos conosco esse sentimento, que possamos ter quando eles tiverem as suas vitórias, quando eles tiverem as suas conquistas, que possamos nos alegrar disso também, que possamos nos alegrar com essas pessoas quando elas também estão alegres e quando se aproximam de nós, que possamos também estender a mão a elas, que possamos perdoar. O perdão é das grandes virtudes e aquilo que Jesus deu um grande exemplo até no seu último suspiro aqui encarnado. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, e realmente não sabiam mesmo. Então aquelas pessoas se colocavam como sendo inimigas de Jesus, mas Jesus não era inimigo delas, hein? Então é sempre importante a gente lembrarmos que as pessoas têm algum sentimento, né, que não bom em relação a nós, é importante que nós não tenhamos esse sentimento com as outras pessoas, que não sejamos inimigos dessas pessoas, né? Lembrando também que nós temos aí uma questão de fluídica, que quando aproxima alguém de nós que não é, né, que não tem um sentimento bom em relação a nós e nós também a ela, né, esse sentimento carrega, né, um fluido do qual muitas vezes nós nos sentimos muito bem. É diferente de quando alguém que nós amamos, de alguém que nós queremos bem, né, nós aproximamos dela, nós nos sentimos bem. Então tem uma questão fluídica aí também, que tem todo esse envolvimento nesse sentimento, porque nós atraímos para perto de nós a linguagem, a aproximação, o diálogo que nós temos com a espiritualidade através do pensamento, né? Nós ouvimos dizer sempre: diga com quem tu andas que direis quem tu és. Com a doutrina dos Espíritos nós aprendemos: diga com quem, o que tu pensas que direis com quem tu andas. Porque as nossas companhias, os nossos ela está relacionada ao nosso sentimento. Porque quando eu tenho um bom sentimento, boa palavra, boa conduta, eu crio à minha volta uma egrégora de energia benéfica, de luz, do qual vai atrair, né, benfeitores e benfeitoras espirituais, energias do qual vão me ajudar na minha caminhada. Então, por isso que sempre dizemos que a prática do Evangelho do Cristo no nosso dia a dia, ele só nos beneficia, ele facilita a nossa caminhada. Nós atraímos para nós recursos dos quais vão facilitar a nossa vida, vão facilitar o nosso cotidiano, porque nós vamos ter energias e companhias espirituais que vão nos ajudar na nossa caminhada. Então é extremamente importante nós sempre lembrarmos disso, né? Lembrando de algumas passagens, por exemplo, de Mahatma Gandhi, quando o jornalista perguntou a ele: o que você tem contra os seus inimigos? Ele disse: que inimigo? Eu não tenho inimigos. Ele já tinha passado dessa questão, desse sentimento. Ele não tinha, Gandhi não tinha mais dentro dele aquele sentimento de rancor, de vingança, de inimizade com o outro. Perguntavam a Chico: Chico, as pessoas estão te atacando, estão te falando você mal na imprensa, se você for me defender, você não vai se defender? Ele falou: não, se eu for me defender, eu vou viver me defendendo, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Então dentro de Chico Xavier não tinha mais aquele sentimento de ir lá e debater, né? Bater de frente, que muitas vezes nós falamos.
mas também estamos dizendo que quando nós vemos que alguma coisa está errada, que alguma coisa não está bem, não significa que nós não devemos nos pronunciar, nos posicionar, sim, porque precisamos temos opinião própria, todos nós temos, mas o que Chico e Gandhi queriam dizer, que não é a guerra, o rancor, a inimizade, né? É sempre o diálogo, é sempre a conversa, precisa prevalecer aonde nós estivermos, é sempre a amizade e nunca a inimizade, porque quando a inimizade vem, ela vem carregada de sentimentos que eles não são bons, que eles também estão colocados na atmosfera onde nós vivemos e somos responsáveis por isso. Porque quando nós falamos, quando nós sentimos, quando nós agimos, nós temos energias que nós exalamos aqui no planeta onde nós estamos. E com isso nós contribuímos com a energia boa ou não boa. A energia boa traz o quê? Benfeitoria para nós, benfeitores, benfeitoras, energia boa. E quando nós atraímos, nós exalamos sentimentos que não são bons, nós atraímos espíritos que não ainda têm comprometimento com o bem. Lembrando que eu não sei se está no livro de André Luiz, ou em algum lugar, que André Luiz conta que na Primeira ou Segunda Guerra Mundial, onde eles conseguiram chegar aqui no planeta Terra, a espiritualidade foi por aonde tinha uma igreja onde as pessoas estavam orando, porque a atmosfera era carregada. Por quê? Porque era guerra, sentimento de rancor, sentimento de vingança, de posse, do querer sempre mais, de muitas vezes não estar satisfeito com aquilo que tem. Infelizmente, em pleno século XXI, em 2022, estamos vivendo uma guerra. Isso é ruim demais para nós, para todos nós, atinge todo o nosso planeta. Por isso da importância de, neste momento, não dá para nós ir lá, mas daqui orar, prece, vibração, para que possa chegar, porque as vibrações elas chegam através do nosso pensamento e do nosso sentimento. O nosso sentimento, ele é de amor, ele é um sentimento bom, e é direcionado pelo nosso pensamento. Então nós direcionamos, vou vibrar pelo meu pai, pela minha mãe. Primeiro eu penso neles, eu tenho esse sentimento de bondade e eu direciono através do meu pensamento que vai até eles. Mas o sentimento também não bom, também ele é direcionado através do nosso pensamento. Mas que sejamos aqueles que vamos transformar o mundo. Porque Jesus, há mais de 2000 anos, ele sempre nos exaltou a nossa capacidade. Como eu disse lá no início, vós sois luz, vós sois o sal da terra, a tua fé te curou. Não foi eu que te curei, disse Jesus, a tua fé te curou, você se curou, você tem capacidade de transformação. Então, se algo que está dentro de nós, que ainda de repente é um sentimento, um vício, que não é bom, está nos prejudicando as outras pessoas, nós precisamos transformar-nos. Irmã, se não for no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela diz que a reforma íntima não é arrancar o bem, não é arrancar o sentimento que está dentro de nós e colocar outro no lugar. Não, é transformar. É convidar o homem velho que ainda tem sentimento, ainda muitas vezes de muitos vícios, de muito rancor, ainda de vingança, é convidar esse homem velho à transformação, a transformar. É transformar o orgulho, a prepotência, a arrogância, o egoísmo, a caridade e a humildade. É isso que vai fazer com que o nosso mundo melhore, o nosso entorno e todo o nosso mundo
planeta Terra se transformam. É sentimento do bem, é pagar o mal com o bem. É isso que precisamos fazer. E essa transformação somos nós que temos que fazer. Porque somos os responsáveis por este planeta neste momento. Somos nós que estamos aqui reencarnados. Vamos prestar atenção que aqueles espíritos que vieram aqui nos dar um suporte, nos trazer exemplo, como citamos aí Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Dona Aparecida do Hospital Fogo Selvagem, e muitos outros anônimos que fazem trabalhos extraordinários, mas esses que eram mais, que tinham, eram mais, vamos dizer assim, estavam mais na imprensa, as pessoas sabiam mais, desencarnaram, retornaram para a parte espiritual. O que será que a espiritualidade quer dizer para nós? O que será que Deus quer dizer para nós? Será que Deus não está dizendo para nós agora é com vocês? Isso não significa que de repente esses espíritos vão ter reencarnado no planeta Terra, tá? Pode ser. Existem possibilidades. Mas será que não é isso que Deus está querendo dizer para nós? Vocês já são amadurecidos o suficiente para poder tomar conta deste planeta? Será que não é isso que Deus, a espiritualidade estão dizendo? Agora é com vocês. E vocês precisam se unir, precisam compartilhar as suas experiências, os seus saberes, para que a gente possa progredir. Quem sabe é isso? Quem sabe nós somos os agentes transformadores do mundo. E se colocarmos a doutrina espírita na nossa vida, neste mundo, o Evangelho do Cristo, a luz da doutrina espírita, nós vamos transformar. João 14, Jesus nos promete um Consolador. Por que Consolador? Porque é algo mais consolador de eu saber que eu não morro, que a morte, doutrina espírita é a doutrina que matou a morte. Temos a certeza que o que move é o nosso corpo físico, ou seja, a matéria, a essência, o espírito, aquele que pensa, aquele que sente, aquele que inventa, esse sobrevive, esse continua a viver. A doutrina dos Espíritos nos ensina que nós não começamos lá no berço e não terminamos lá no túmulo. Quando nós aqui chegamos a trazer as experiências anteriores e que nós continuamos aqui aprendendo, e quando chegarmos ao final da estada aqui, para retornarmos para a parte espiritual, porque a nossa casa é lá no mundo espiritual que é a nossa casa. Quando a gente desencarna, a gente está voltando para casa. Aqui é transitório, aqui é uma passagem, é aprendizado. Precisamos nos colocar na posição de aprendizes, porque é assim que somos, aprendizes. Somos privilegiados. Nascemos num planeta onde veio um homem que veio nos ensinar, que ele veio através da prática, não só da teoria. Jesus não veio aqui mostrar os seus lindos ovos, ele não veio aqui passar férias, ele veio aqui dar um exemplo, mas também não morreu por nós. Ele morreu porque desobedeceu a lei dos hebreus daquela época, era um homem à sua frente, se posicionou e por isso foi assassinado da pior, mais humilhante morte que tinha na época, que era ser crucificado. Então nós temos esse homem que é um educador, Se pegarmos o Evangelho de Jesus, a todo momento ele nos convida à autoeducação. Educador é aquele que desperta no outro o desejo de se autoeducar. Não é isso que Jesus fez com nós? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, a tua fé te curou, vai, não peques mais. Sempre exaltando a autoeducação que é para de nós.
Então, Deus deu uma das suas moradas para nós morarmos, mandou um dos seus filhos para nos ensinar, dar um exemplo, e depois, após isso, temos a doutrina dos Espíritos, 18 séculos depois de Jesus, a doutrina dos Espíritos chegando, através do Espírito Verdade, com a pleia de Espíritos trazendo para nós o Evangelho de Jesus e dizendo para nós que nós não morremos, que não existe céu, que não existe inferno. Quando eu faço bem, eu não vou para o céu, e quando eu faço mal, eu não vou para o inferno. Não há um lugar geográfico, não é um lugar geográfico, é um estado de espírito. Lá fora pode estar a maior guerra, mas aqui dentro de mim eu posso estar em paz. No meu mundo eu posso estar em paz. Então, isso é um estado de espírito. Essa doutrina dos Espíritos, que é a doutrina que matou a morte, como falamos, ela nos ensina que não existe penas eternas. Ou seja, não é porque eu erro que eu vou ser condenado pelo resto da vida, não. Aquilo que nós chamamos de castigo são consequências dos nossos próprios equívocos. Estamos aqui aprendendo aquilo que nós não conseguimos aprender lá atrás. Por isso a necessidade de colocarmos como aprendizes. E quando eu me coloco como aprendiz, eu dou ao outro o direito de errar. Porque muitas vezes não damos às pessoas o direito de errar. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de conviver com as diferenças. Porque queremos sempre que as pessoas sejam como nós queremos que elas sejam. E muitas vezes nós aceitamos elas como elas são. Então, essa necessidade desse bem que parte de nós, parte de cada um de nós, porque temos essa capacidade, fomos criados para isso. Nenhum de nós foi criado para sofrer, fomos criados para aprender e para progredir. André Luiz tem uma frase que diz: somos espíritos imortais em processo contínuo de aprendizado. Contínuo. Estamos sempre aprendendo. Estamos sempre e temos como base, por isso que eu falei, disse que somos privilegiados. Estamos no mundo, Deus deu uma das suas moradas para nós morarmos. Mandou aqui o seu Filho para nos dar exemplo. Depois mandou a doutrina dos Espíritos para nos esclarecer. Esclarecer. Da mesma maneira que Jesus, quando aqui chegou, disse: eu não vim destruir a lei, doutrina dos Espíritos também não. Se pegarmos o Evangelho do Cristo, vamos ver que ele falou de imortalidade da alma, dando um exemplo que na sua primeira aparição, apareceu depois de desencarnado para Maria Madalena no jardim. Deu exemplo disso quando na estrada de Emaús caminhou com os dois caminhantes e só após ele ter sentado na mesa e feito refeição com eles, que eles foram, depois que ele foi embora, que reconheceram que ele era Jesus. Logo quando ele desencarnou, os seus discípulos estavam trancados dentro de uma sala toda fechada, com medo. Ele apareceu, que foi quando Tomé quis ver as suas feridas. Era espírito. E quando estava encarnado, foi ao Monte do Tabor e conversou com Moisés e Elias, que já faziam muitos séculos atrás que haviam morrido, falecido, desencarnado. Então ele conversou com quem? Com o Espírito, obviamente. Então ele deu um grande exemplo de tudo que a doutrina dos Espíritos nos fala. Jesus já foi o divulgador lá atrás. Mas ele disse que não tinha como naquela época falar dessa maneira com nós. Falava com nós por parábolas porque não entendíamos o que ele dizia. Agora já estamos amadurecidos. Agora nós já temos, já podemos ser responsáveis pelo planeta onde nós estamos. Então é necessário cada um de nós fazermos esse jargão que é tão popular, cada um fazer a sua parte. Cada um de nós.
O frio ele não é maior do que o cobertor. Ele vem sempre de acordo. Todos nós temos a possibilidade, todos nós temos a capacidade, fomos munidos para isso. Joana de Anjos diz a Divaldo Pereira Franco que nós fomos convocados para estarmos aqui, neste momento. Fomos convocados por Jesus para estarmos aqui neste momento. Porém, nós temos capacidade, porém, nós sabemos, nós somos amadurecidos para isso. Então, vamos fazer. Vamos juntos fazer, porque nós conseguimos. Vamos transformar o mundo, mas primeiro precisamos transformar o nosso mundo. Não adianta pedirmos paz somente, porque o mundo vai ter paz quando ele for constituído, habitado por criaturas e seres pacíficos. Então, para ter paz, precisamos ter paz dentro de cada um de nós. Essa transformação desse, muitas vezes, que é o mal e o bem, e esse perdão ao outro, quando chegar em nós para nos ofender. E que vamos à nossa caminhada, porque um dia, ou até agora, muitos de nós já não mais nos ofendemos com aqueles que querem nos agredir. É aprendizado. Que Jesus nos abençoe. E nos dá para todos. Vou fazer a prece? A gente leu o Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu falei lá da parte histórica que está na introdução do capítulo 3, mas tem outros, tem sobre os samaritanos, sobre todas as tribos. Então, fica aí a dica de estudo, de leitura, né? Nós temos aqui, ali, tanto biblioteca, que empresta livro, tem Evangelho segundo o Espiritismo lá, e as outras obras da doutrina, tem, né, a livraria que vende o livro também. Então, tem sempre possibilidade, ou pegar emprestado, ou comprar, para poder estudar, né? Essa parte e todo o Evangelho, mas acima de tudo, colocarmos em prática. Vamos então assim, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Aqueles que quiserem fechar os olhos, fechem. Aqueles que acharem que não quiserem, não tem necessidade. E vamos neste momento agradecer. Senhor da vida, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de domingo, de estarmos nos encontrando e fazendo reflexões sobre o Evangelho de Cristo, aonde possamos nos tornar pessoas melhores, aonde possamos nos despojar das nossas imperfeições, corrigir os nossos erros e nos melhorarmos, para podermos contribuir, acima de tudo, conosco mesmo e por aqueles que estão à nossa volta. Abençoe a nossa família, os nossos lares, Pai, e o mundo, principalmente as áreas que estão em conflito. Que esses espíritos que estão desencarnando, que eles possam ser acolhidos com muito amor, com muito carinho na espiritualidade. E que cada um de nós possa receber a sua bênção, Pai, e essa energia do bem, que possa ir nos envolvendo e nos fortalecendo a nossa boa vontade, para colocarmos as coisas boas em prática e transformando cada dia, nos transformando em pessoas melhores. Agradecemos a equipe espiritual responsável por essa casa, a equipe espiritual responsável por este trabalho nessa manhã de domingo, e a cada um de nós que saímos dos nossos lares, viemos aqui com nossos próprios esforços, e temos a certeza que com isso vamos sair daqui melhor do que quando chegamos. Que tenhamos uma ótima semana e um bom retorno para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado por fazer.
Obrigado a vocês.